Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre listas, tá? Que é um assunto que a gente já vem abordando aí indiretamente, né? Então a gente precisa ir mais a fundo, porque é algo que na maioria dos programas um pouquinho mais complexos vocês vão precisar, tá? Porque vão permitir que vocês trabalhem com um conjunto de dados maior e permita manipular, filtrar, buscar informações. Então realmente é um assunto que não pode deixar aí de estar no nosso curso, tá? Primeira coisa é vocês entenderem, né, o que é, no caso, uma lista, né? Uma lista nada mais é do que uma coleção de valores que você guarda, né, dentro de uma variável, tá? Então, você poderia ter uma coleção, por exemplo, de amigos, né, como a gente já usou em alguns exemplos, tá? Então aqui vocês têm José, Maria e Pedro, né? Então essa coleção tem três valores, que são três strings que estão armazenadas nessa lista, tá? Mas poderia ter, né, ter uma outra variável com valores diferentes, aqui meia, camisa, perfume, que são os objetos que você está guardando aqui na sua coleção, né? Para quem gosta de viajar aí, tá? Você vai ter vai levar objetos aí na sua viagem, tá? Você vai ter que ter uma lista de objetos que você vai ter que lembrar de levar. Você pode usar uma lista do Python para guardar as informações, ou as informações não, os objetos que você precisa lembrar de levar para a viagem. Então, diferentemente das variáveis comuns, né? Vocês armazenam nas variáveis comuns apenas um valor por vez, tá? Então aqui se eu tenho uma variável x, né? Então essa variável x inicializada aqui com o valor 2, tá? Ela tem aquele valor. Se você atribuir um outro valor, o que acontece com ela? O valor 2 ele é perdido, tá? E ao imprimir aqui vocês vão perceber que o resultado é o 4. 2 se foi, não está, lá, não está mais lá, tá? Diferentemente do que acontece numa lista, né? Já que a lista é capaz de você guardar vários valores dentro dela. Claro que se você atribuir um outro valor para a lista, o valor que está perdido lá o que está lá vai ser perdido. Mas você tem formas de adicionar valores à lista, que a gente vai ver justamente nessa aula. Vocês já notaram durante o curso que para expressar, você criar uma lista, né, você se referenciar a uma lista, sempre tem uma notação um pouco diferente. E que notação é essa? É você usar os colchetes, tá? Então você usa os colchetes e os valores que estão na lista ficam dentro desses colchetes separados por vírgula, certo? Então, se você olhar aqui, ó, essa lista que está em branco aqui, né, contendo os valores 1, 24 e 76, é uma lista que guarda valores inteiros, tá? E contém três valores neste caso aqui. Eu posso imprimir, se eu quiser, como eu fiz aqui, ó, tá? Essa lista. Então o comando print recebe um valor a ser impresso. Mas que valor é esse? É uma lista. Só que como a lista contém vários valores, ela imprime todos os valores que estão na lista aí na tela, tá? Mas eu posso ter uma lista que guarda valores strings. Tem uma lista que pode guardar, inclusive, valores de vários tipos. Aqui eu tenho uma string, tenho um inteiro e tenho um real. Tem problema? Não. Agora você tem que estar ligado aí na situação de que essa lista não que a gente chama, não é uma lista homogênea, ela é heterogênea, tá? Tem valores de tipos diferentes. Algumas linguagens de programação, que são mais, que a gente chama de fortemente tipadas, elas têm uma restrição maior em relação a essa questão das listas e das estruturas de dados terem, você saber exatamente qual é o tipo do valor que está armazenado lá. No caso de Python, né, ela é dinamicamente tipada e não coloca restrições. Poderia até colocar, mas ela não coloca restrições em relação a esse tipo aí, da forma como a gente está usando. Tá? E aqui eu tenho em azul uma coisa interessante. Tá? Eu tenho uma lista e dentro da lista, no segundo elemento da lista, você tem uma outra lista. É como se fosse uma sublista. É uma lista dentro da lista. Tá? E isso aí pode ser interessante, por exemplo, se você quiser criar uma matriz, né? Se você pensar numa matriz como sendo uma lista de listas, dá para fazer aí, né, sem muita complicação, tá? E tenho aqui mostrando como criar uma lista vazia, que é simplesmente botar abre e fecha colchete, tá? Abre e fecha colchete representa uma lista vazia. A gente já viu aí o exemplo, né, de um laço definido, tá? No qual existia, né, uma lista aqui, tá?
E eu não podia falar ainda muito sobre isso, porque senão a gente, né, não aproveitaria bem o momento para explicar listas, porque a gente precisa de outros conceitos para que vocês entendam lista. Então, a gente fala um pouquinho ali, fala um pouquinho mais depois, e no final do curso vocês têm uma visão realmente completa, tá? Então, nesse caso daqui, essa lista vai ser utilizada, tá? E eu tenho 5 elementos nessa lista, como vocês já viram. E o que acontece, né? O laço for, ele vai pegar os elementos dessa lista e atribuir um a um a variável i, tá? E a cada iteração desse laço, ele vai rodar o laço com aquele valor específico de i. Por isso que vocês viram, né? Quando eu expliquei sobre o laço for, que ele sai imprimindo, né? O 5, o 4, o 3, o 2, o 1 e termina, nesse caso aqui, o programa, já saindo do laço, imprimindo fim, tá? Então isso aí, a gente já tem utilizado listas, mas sem saber muito bem como é que a coisa funciona e como é esse conceito de listas. Bom, aí eu tenho um outro exemplo aqui, tá? Só que não é um exemplo com números, e eu estou já definindo uma variável antecipadamente, tá? Lembram que no exemplo anterior eu já definia o conjunto aqui, né? Tá? Então, diferentemente do exemplo anterior, eu estou criando a lista antes, certo? Então, isso é interessante porque o laço for, ele vai poder trabalhar com qualquer lista que você crie, certo? E ao utilizar essa sua lista, ele vai iterar, pegar cada valor que está na lista, no caso José, Maria e Pedro, e vai atribuir essa variável que a gente chama de variável de iteração. Automaticamente ele faz isso. Então, se eu tenho 3 elementos na lista, ele vai executar 3 vezes. Portanto, vai imprimir Feliz Ano Novo José, Feliz Ano Novo Maria e Feliz Ano Novo Pedro. Ok? E termina aqui imprimindo fim. A gente tem que entender um pouco melhor como é que essa lista está organizada, né, internamente. Já que eu disse a vocês que a lista, diferentemente das variáveis comuns, elas podem armazenar muitos valores. Então você tem que pensar na lista como se fosse um prédio, onde cada elemento da lista vai ser um andar daquele prédio, certo? Então quando você vai no elevador, você primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, e aí você vai se deslocar para aquele andar através do elevador. A mesma coisa aqui na lista, tá? Ela vai ter lugares onde você vai armazenar os valores, que nesse caso seriam os andares de um prédio, tá? Então pense exatamente dessa forma. Só que a lista começa com 0, né? E aí o prédio também tem toda uma peculiaridade, né? Em alguns países começa de 0, outros países o térreo já começa em 1. Tem prédios que você tem o térreo, o playground, depois andar de garagem. Então não tem muito um padrão. Mas aqui tem um padrão. O padrão é começar com 0. Toda lista de Python começa com índice 0. Ok? Exatamente da mesma forma como vocês viram lá com as strings. Então, se eu quiser imprimir da lista amigos o valor que está na posição 1, não é a primeira posição, é a posição 1. Como ele começa em 0, então aqui, ó, 0 é a posição, então 1 vai ser, né, o segundo valor da lista, que é o valor Maria. Por isso que ele imprime Maria aqui na tela. Outra coisa importante, né? Vocês já perceberam, eu não mostrei um exemplo de modificação de lista, né? Mas já vou dizer a vocês que a lista é diferente da string. Porque a string, ela é o que a gente chama de, ela é imutável. O que é mutável? Mutável é uma característica de você ser modificável, de você alterar o valor. As strings, elas não podem mudar de valor. Mas você pode, é isso mesmo, pessoal? As strings em Python, elas são constantes, que não podem mudar, elas são imutáveis. Tanto é que se eu fizer isso aqui no Python, você pode até experimentar se não estiver acreditando, né? E tentar alterar um elemento, né, da string. Então se eu fizer o elemento 0 da variável fruta, que é uma string, vai ser o caractere B minúsculo. Então atualmente ele é o que? B maiúsculo, e eu quero mudar para B minúsculo. Vai aceitar? Não. O Python vai dizer o que? O objeto string não suporta atribuição de itens. Então ele não aceita que você atribua itens, ou seja, elementos, caracteres a string, certo? Como é que eu faria isso? Então você tem que gerar uma nova string. Nesse caso aqui eu estou usando a função assim um pouco, né, além do que não seria necessário, mas é mais conveniente, que ele converte tudo para minúsculo e produz uma nova string.
a string fruta não é alterada. E retorna essa nova string, que seria uma cópia de fruta, só que tudo minúsculo. E aí guarda na variável f, que eu imprimo aqui embaixo, mostrando para comprovar, né, que banana agora está minúsculo. Tá? Só que é o seguinte, com listas isso não acontece, porque a lista ela é mutável. Tá? Então eu posso começar a lista aqui, como eu tenho uma lista com 5 valores inteiros, no caso 2, 14, 26, 41 e 63. Eu posso imprimir, só para exemplo aqui, né, o índice 2, né, que seria quem? O 0, o 1, o 2. Então o valor 26. E depois imprimo a lista por completo. Né? Print, a idade está na lista aqui, né? O segundo elemento, o segundo parâmetro de print. Então ele vai imprimir aqui todos os valores que estão na lista. Só para a gente conferir se está batendo. Aí eu faço o quê? Eu pego o valor que está em idades. Qual é o valor atual? 26, né? Somo 2 a ele. Isso vai me produzir um valor resultante, que é o valor 28. Esse valor 28 vai ser armazenado aqui, ó. Aonde? No próprio lugar da onde eu consultei o valor. Então, onde era 26, agora vai passar a ser 26 mais 2. Portanto, 28. Tá aqui, ó. Ao imprimir a lista novamente, vocês vão ver que o valor está 28, ao invés de 26. Não deu erro. Então, as listas em Python são mutáveis. Eu posso modificar qualquer valor. Basta você pegar o nome da lista, botar entre colchetes a posição, lembrando que é de 0 até o comprimento menos 1, tá? E definir qual é o novo valor. Se é um número, eu posso alterar para qualquer coisa. Não pode ser um string agora, pode ser um float, não tem problema. Tá? Como eu falei, na lista vocês podem guardar qualquer coisa. Mas como é que eu fico sabendo qual é o tamanho da lista? Aí vocês já sabem. Né? Lembram da função len que vocês usaram? Né? Len vem de length, né? De comprimento. Vocês aprenderam isso nas aulas de strings, certo? Então, o len faz a mesma coisa. Até porque strings e listas são coisas muito parecidas, né? Então, quando você quer saber, por exemplo, o tamanho de uma string, no caso aqui uma variável mensagem que contém uma string, basta chamar len e passar para ele um parâmetro. Que parâmetro? A string ou a lista. Tá? Nesse caso aqui é uma string, mas logo abaixo vocês veem que a mesma função é utilizada com x, sendo que x é uma lista que contém 4 valores. Então o comprimento dela é 4. Tá? Então tranquilo aí. Para quem já sabe de string, usar a função len, já é só saber que pode usar em listas. Tá? A função range, né? Vocês já usaram, né? Eu já tenho uma aula explicando sobre ela. Tá? Se vocês não acharam, procurem aí que vocês vão encontrar. A função range, o interessante dela é que ela gera como resultado uma lista. Certo? Nesse caso aqui eu estou dizendo para ela gerar uma lista passando o parâmetro 4. O que é que isso significa? Que ele vai gerar uma lista contendo valores de 0 até o antecessor de 4. Quem é o antecessor de 4? 3. 0, 1, 2 e 3. Então são 4 valores. Não é porque está 4 não que vão ser 4 valores. É porque vai ser de 0 até o antecessor de 4. Tá? Até porque o range ele tem outros parâmetros aí que vocês na aula sobre range vão ter acesso a essa explicação. Mas nesse caso aqui a gente só vai lembrar que o range ele produz como resultado uma lista. Tá? Então, aqui eu tenho, né, demonstrando, né, que eu posso usar o comprimento, né, da lista, certo? De uma lista qualquer, tá? E gerar uma lista com os índices que seriam as posições dessa lista, desses valores que estão na lista. Então vamos lá. Eu tenho amigos que contêm 3 strings. Então as posições deles são 0, 1 e 2. Então, se eu quiser usar a função range e passar para ela o tamanho da lista, ele vai gerar exatamente os índices 0, 1 e 2. E qual a utilidade disso? É justamente facilitar o uso no for. Se eu quiser acessar através dos índices, certo? E não já pegar os valores que estão
na lista e já ir jogando na variável de iteração, eu posso usar como variável de iteração os índices da lista, certo? Então, em que situação isso seria interessante? Como aqui, ó, eu estou imprimindo aqui Feliz Ano Novo José, Feliz Ano Novo Maria, Feliz Ano Novo Pedro, mas eu gostaria de botar numerado, certo? Isso aí é interessante, por exemplo, você tem uma lista de compras, você vai colocar o número dos itens. Você tem uma lista de presença dos alunos, você vai colocar o número de cada aluno, a ordem de cada aluno na lista. Então você poderia muito bem fazer aqui, ó, para ir in range de que? Qual é o número que vai ser passado para range? É o comprimento de amigos. No caso, amigos é comprimento 3. Range vai gerar valores de 0 a 2, porque eu passei 3. Então 0 é o índice de José, 1 é o índice de Maria e 2 é o índice de Pedro. No caso aqui tem um errozinho, pessoal. Está faltando botar... aqui está dizendo que vai imprimir 1, mas não vai imprimir 1, vai imprimir 0, né? Porque o i aqui, ó, é exatamente esse i. E o range vai gerar valores de 0 a 2. Então, no caso aqui eu teria que fazer i mais 1. Certo? Esse i mais 1, né, vai fazer com que ele imprima 1, 2 e 3. Ok? Não é a única forma de fazer isso? Não. Eu poderia já gerar o i, aí teria que fazer uma mudançazinha no range para que ele começasse em 1. Mas aí, como fazer isso, vocês bastam assistir a aula sobre função range, que explica isso daí. E gera esse valor numérico que vai ser impresso junto com cada elemento aí da lista, certo? Eu não posso alterar para 1, porque aqui eu também estou usando o i, e o i tem que ser baseado no índice da lista, tá? Então aqui eu gostaria que fosse 1 e aqui eu gostaria que fosse 0. Então essa solução de botar o mais 1 aqui é a correção, e depois isso vai estar disponível lá nos slides. Não tem muita complicação aí, né? Da mesma forma que vocês têm aí nas strings, tá? As listas também podem ser concatenadas, tá? Então se eu tenho duas listas, basta usar o maisinho, tá? Uma lista de um lado, outra lista do outro, e o mais vai produzir o quê? Uma terceira lista que contém a união desses dois valores, certo? Então tendo uma lista 1, 2 e 3, A, o nome dela é A, e outra lista B com 4, 5 e 6. Se eu faço A mais B, ele não pega e faz uma conta, não. Ele simplesmente une as duas listas, certo? Então esse mais aqui, ele tem um comportamento que a gente chama de comportamento polimórfico. No caso de ser uma lista, ele não soma valores, ele concatena os valores, assim como faz com strings. Então C, por sua vez, vai ter o resultado de juntar 1, 2, 3, que é uma lista, com 4, 5, 6. Tá aqui, perfeito. Tá? Só que detalhe, né? Se eu imprimir A ou B, eles não mudaram, né? Não é o fato de você ter concatenado que provocou uma alteração em A ou em B. A continua do mesmo jeito, B continua do mesmo jeito. Só que a lista C, ela vai ter uma cópia dos valores que estão em A e uma cópia dos valores que estão em B. Certo? Algumas situações também, uma coisa importante em lista é você saber se um certo valor está na lista. Como é que eu faço isso? Você pode usar o in. O que é que esse in faz? Ele verifica se um certo valor pertence à lista. É como na matemática, né? Algum valor pertence àquele conjunto. Tá? Então aqui é a mesma coisa. Então 9 está na lista números. Tá aqui. Não importa a posição, tá lá dentro. Se tiver mais de um valor, não tem problema. Ele vai exigir pelo menos um. Se tiver um, ele está satisfazendo. E o que isso aí retorna para você? Isso aqui pense como sendo uma expressão, tá? Onde eu tenho um operador e dois operandos. Um operando, que é o que fica na esquerda, é o valor que você quer testar se está dentro do valor que está à direita, que é a lista. Então, se 9 está em números, ele retorna true. O 15 está em números? Não. Então 15, essa expressão aqui toda, vai retornar para você o valor false. Eu tenho a opção de usar o not in, tá? Que é a negação do in, ou seja, que não pertence, não está contido aí em números. Tá? Então 20 não está nessa lista,
Sim, é verdade isso. Ele não está. Então o resultado vai ser o valor true. Tá? Então, para não confundir, pessoal, vocês podem fazer o quê? Quando for not, vocês avaliam como se fosse o in e depois você inverte o resultado. Como? Esqueça o not. 20 está em números? Falso. Não está. É falso. Como é not, você inverte. Então, se é falso, eu vou retornar true. Ok? E eu tenho como criar uma lista do início. Tá? Eu já mostrei a vocês que vocês podem criar a lista assim, né? Isso aqui é uma lista vazia. Basta botar 2 colchetes. Mas também tem a opção de usar diretamente o construtor. Né? List é um construtor que cria para você uma lista vazia. Tá? Mas espera aí, se ela está vazia, como é que eu faço? Então detalhe, né? Você pode usar concatenação, você pegar uma outra lista, né, e jogar, concatenar com ela, ou você pode, uma das coisas que você pode fazer é usar o append. O que é que esse append faz? Append vem de adicionar no final, tá? Daí aquele nome apêndice, né? Quando você pensa numa dissertação de mestrado, uma monografia, um documento, um relatório, você tem um apêndice. Então é algo que vem no final, né? Então quando você chama append, né? É um método aí da lista, uma função que vai permitir você adicionar um valor na lista, mas esse valor vai ficar no final. Se a lista está vazia, só vai ter ele, tá? Então vejamos, se eu dou um append em livro, o livro vai ficar na posição 0. Se eu dou um append agora com o valor 99, onde fica esse 99? Fica no 0 ou fica no 1? Fica no 1. Eu não disse que adiciona no final. Se eu tenho um elemento na posição 0, obviamente o final vai ser depois dele, né? Então, na posição 1. Por isso, quando eu imprimo essa lista, eu vou ter aqui, ó, livro na posição 0 e 99 na posição 1. Porque aqui foi na posição 0 e aqui na posição 1. Tá? Aí eu posso fazer um append de biscoito nessa mesma lista. Esse biscoito vai estar na posição 2. Quando eu imprimo, está aqui, ó. Ok? Então, o append, ele adiciona sempre no final. Ok? E da mesma forma que as strings, tá? As listas podem ser particionadas, né? Com aqueles operadores lá o operador de slice, né? Do Python, que é bem interessante. Então, supondo que eu tenho uma lista aqui, tá? Ela tem 6 valores, 9, 41, 12, 3, 74 e 15. Se eu faço um slice de 1 até 3, o que é que significa? Ele vai pegar daqui e o 3 é aqui, né? Mas o que acontece? O 3 não, o índice 3 não é incluído, então ele vai fazer daqui até aqui. Então, o valor 41 e 12. O que acontece? Ele tira esse pedaço? Não, ele cria uma nova lista, certo? E essa lista é retornada para você contendo apenas esses dois valores, ok? Da mesma forma esse aqui, né? T, 2 pontos, 4. Esse 2 pontos 4 significa o quê? Que eu não defini o ponto de partida, o ponto de início. Portanto, vai ser logo do começo da lista. Então, esse daqui começa no 9, certo? E vai até, ó, a posição... Aqui é a posição, o 9 é a posição 0, 1, 2, 3, 4. Só que ele só vem até aqui, né? Porque o 4 não está incluído, tá? Então você vai ter 9, 41, 12 e 3. Entenderam? Entenderam não? Lembrando, né? Porque vocês já viram isso anteriormente. Então T de 3, 2 pontos, não tem dizendo até onde vai. O que é que acontece? 0, 1, 2, 3. Então começa daqui, né? E vai até onde? Até onde terminou. Tem que pegar até o final da lista. Então você vai ter 3, 74 e 15. Agora, esse T, 2 pontos aqui, sem se formar nem início nem fim, o que é isso? É uma forma simplesmente de você copiar. Então esse daqui é exatamente igual a isso aqui. Então isso aqui é uma cópia, tá? Não é que ele retorna o mesmo valor, ele retorna uma cópia. Em algumas situações isso pode ser interessante, tá? Beleza, pessoal. Então, hoje, nessa aula a gente abordou essa visão inicial de listas, mas a gente vai ver várias outras coisas, as funções que as listas possuem. A gente vai ver em que situações vocês podem usar as listas para calcular média, para filtrar um valor, tá? E coisas interessantes, tá? Então é isso aí. Espero que vocês gostem dessa aula e que, né, continuem assistindo as próximas.